minha, eu encontrei apoio para essa investigação na obra do maior autor, do grande gênio jurídico brasileiro, que é o Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda, nas obras sobre direito constitucional, ele tratava sempre de advertir sobre a falta de estudos das normas pré-constitucionais. Então, eu encontrei muito alento, porque no meio da pesquisa, na minha tese de doutoramento, eu fui justamente, mais uma vez, rever a obra de Pontes Miranda, onde, em algumas páginas, ele advertia acerca da importância desse tema. Então, se vocês, por alguma razão, se interessam especificamente sobre esse tema, eu diria assim, que eu agrupei num trabalho que eu publiquei no jornal, no Estado de Direito, na 22ª edição, 8, eu enunciei mais ou menos umas 16 postulados conclusivos na tese. Desses 16, eu separei 8 aqui no jornal, daqueles que eu considerava mais relevantes. Um ponto, eu vou resumir aqui, não há espaço para isso. Então, um dos pontos que eu procuro mostrar isso é que há um certo desafeto da moderna, ou talvez nem tão moderna doutrina assim, no sentido de desqualificar o tema do poder constituinte, porque já não haveria mais espaço. E eu procuro demonstrar o contrário. Segundo, a ideia de soberania está de pé. A ideia de soberania nacional, de soberania estatal, está de pé, apesar de ser uma soberania pensada num padrão, num patamar diferente daquele que era 200 anos atrás. Uma outra ideia fundamentalmente desenvolvida nessa tese é de que as transições políticas, portanto, elas são precisamente aquilo que deve ser examinado, a natureza da transição política, para que nós possamos compreender a Constituição. E ao contrário, isso é um pouco surpreendente para quem é iniciado em direito constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte não é o órgão plenipotenciário e soberano que nós achávamos que pudesse ser quando fizéssemos uma tradução mais ingênua da obra de Sieyès. As Assembleias Nacionais Constituintes quase sempre, talvez pudéssemos dizer sempre, são uma base de apoio do poder de fato que se estabelece em determinado momento. Por exemplo, peguemos o Marechal Deodoro quando depõe o Pedro II e estabelece um regime transitório. Esta Assembleia Nacional Constituinte não começa, ao contrário de um vício acadêmico que nós temos na sala de aula, ela não começa a obra do zero, ela não é um ponto inicial, incondicionado, etc., que os tratados, os manuais dizem, não é isto. A Assembleia Constituinte é um processo político que visa legitimar um governo de fato. E esse governo de fato usa de todos os meios necessários, legais e às vezes não à margem do direito, para fazer com que esta Assembleia Constituinte seja a base de apoio que legitime um novo Estado. Nesta linha de raciocínio, seria absurdo e impensável pensar que o Marechal Deodoro, embora não fosse um republicano de primeira hora, fosse convocar uma Assembleia Constituinte para que essa Assembleia Constituinte restaurasse a monarquia. Então, esta ordem de raciocínio, e seria bastante até impossível desenvolver esta ideia mais além, é nesta ordem de raciocínio é que eu procuro demonstrar que o poder político, de fato, condiciona de forma decisiva a atuação da Assembleia Constituinte. Então, há um primeiro poder constituinte, que é o poder constituinte de fato, isto é, aquele que decide pela convocação de uma Assembleia Constituinte, e só depois, então, como decorrência disso, é que uma Assembleia Constituinte cria uma nova ordem jurídica. Então, uma das questões que eu me propus enfrentar é o mito de que as Assembleias Constituintes são um poder inicial, incondicionado e que começam a atuar a partir do zero. Esta é uma mitologia com a qual há muitos anos era um problema com que eu sentia necessidade de fazer um ajuste de contas e eu finalmente, nessa tese, pude fazer esse ajuste de conta. Eu pesquisei no direito brasileiro todas as constituições, não poderia deixar de ser, fiz uma pesquisa de direito comparado em inúmeras constituições da Europa, dos Estados Unidos, de alguns outros países, e essa pesquisa me revelou exatamente sempre a mesma coisa, Para apenas mais um exemplo aqui, sem cansá-los, na Itália, por exemplo, derrubado o regime do Mussolini, a nova composição de forças hegemônicas estabeleceu num plebiscito
qual seria o regime político, se república ou monarquia. E através desse plebiscito o povo italiano decidiu que haveria república na Itália. E a Constituição que foi convocada logo imediatamente foi encarregada de fazer uma Constituição republicana. Ela não tinha liberdade de escolher se faria uma Constituição monárquica ou republicana, porque já a manifestação de soberania popular havia pré-condicionado a atuação da Assembleia Constituinte. Então, é claro que o tema é complexo, seria, na minha capacidade de síntese, seria um pouco, talvez, exagerado. Eu não teria capacidade de síntese para apresentar de forma simples toda a gama de problemas que isso traz. Isso implica enfrentar algumas visões de direito, né? Algumas mais conservadoras, aqueles que se atenham a visão puramente positivistas, ou aqueles que aderem a uma visão de oposição sistemática à ideia do poder constituinte. Então, esse é um esforço que eu fiz. Repito, isso traduz de alguma forma mais ou menos 15 anos de pesquisa. Eu havia publicado na minha dissertação de mestrado, que eu publiquei depois, uma obra cujo título era A Mudança Constitucional no Brasil pós-88. E, curiosamente, ao contrário do que acontece, ao invés de estar enfarado após fazer a dissertação de mestrado, eu tive ainda mais vontade de avançar mais a fundo nesse tema, e essa tese de doutoramento lá na URGS defendida é a tese que justamente coroa, né, em boa parte, esses esforços que eu desenvolvi. A Carmela me avisa que eu tenho 10 minutos, mas eu não sei se tenho, digamos assim, a possibilidade de avançar um pouco mais. De qualquer maneira, um outro ponto que eu quero também trazer aqui para vocês. Quando nós estudamos a questão do poder constituinte, de muito tempo eu já tenho percebido isso, se traduz um outro tipo de problema. Esse problema é um pouco desagradável, talvez, para alguns, mas eu sempre me proponho a enfrentar problemas desagradáveis, né? A verdadeira teoria é sempre um esforço de enfrentar problemas e alguns problemas desagradáveis. Bem, então veja o seguinte. Quando se estabelece, no Brasil, por exemplo, se nós começarmos a fazer um exame mais apurado, um exame um pouco mais cuidadoso, algo que me preocupa há muito tempo, e hoje isso é bastante manifesto, é o fato de que nós venhamos de algum tempo para cá, cada vez mais assimilando teorias que descem acriticamente para nós, da Europa, dos Estados Unidos, de outros países, ditos países dominantes ou hegemônicos. Então, nós temos... Eu tenho chamado a atenção para, por exemplo, um problema. Vamos ter que conviver com isso, não vamos poder escapar disso. Bem, então, é um assunto que hoje a gente vê que se despeja literalmente como assim uma torrente de produções e de obras, que é a questão da teoria dos direitos fundamentais. E eu tenho proposto para os alunos o seguinte raciocínio. Essa teoria, de onde é que vem? O centro de onde parte isso, não é o único, mas o grande centro de produção da teoria dos direitos fundamentais é a Alemanha. E o paradoxo que a Alemanha produz, esse paradoxo compreensível, é que a Alemanha começa a produzir incessantemente uma doutrina sobre os direitos fundamentais logo após ser vencida na guerra e deixar para trás o regime do nacionalsocialismo. É uma espécie de meia-culpa alemã que é produzida incessantemente. Muito bem, essa teoria tem valor, é uma teoria importante. Agora, o que eu pergunto aos alunos, não há nessa teoria um elemento eurocêntrico? Ou seja, será que os europeus, os alemães, americanos e outros centros mais envolvidos,